A paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família e toda a tua parentela. Amém? Hoje vim trazer uma palavra de Deus abençoadora para a tua vida, para edificar a tua casa e para curar o teu coração. E que essa palavra se encontra num livro bem conhecido, que é no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 15. E nós vamos começar a ler no versículo 1. Amém? E a palavra de Deus vai dizer assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Amém? Irmãos, aqui a palavra de Deus vai dizer que Abraão teve uma visão e o Senhor falou com ele através dessa visão. E quando o Senhor veio falar com Abraão, Abraão questionou o Senhor, porque ele não tinha um herdeiro, ele não tinha filhos. Então ele falou ali com Deus que estava faltando algo na vida dele. E Deus já tinha feito uma promessa na vida de Abraão, né? Que ele ia ser pai de multidões. E Abraão foi falar isso com Deus, porque estava faltando essa promessa ali na vida dele. E Deus falou para ele que ele ia ter um filho, que ele ia ter um herdeiro. E quando Deus prometeu isso para Abraão, Abraão escutou isso através daquela visão, e essa palavra entrou dentro do coração de Abraão, porque quando a gente recebe uma promessa, é como se a gente ficasse, as nossas esperanças fossem renovadas, não é mesmo? A gente volta a ter esperança, a gente se renova, porque a gente recebe uma promessa e a gente volta a ter força. Então eu vejo como se Abraão estava fraco, já estava ali, né, debilitado, fraco. Mas o Senhor chegou e fez aquela promessa para Abraão, então ele se fortaleceu. Abraão, quando recebeu essa promessa de Deus, Abraão tinha 75 anos. Só que foram passados anos, eu acredito que Abraão chegou em casa depois de ter tido essa visão, falado com Deus. Abraão teve com Sara, que era a mulher dele. Sara, uma mulher que não podia gerar. O seu útero era estéril. Ela não podia gerar. E ele deve ter falado para Sara: Sara, o Senhor esteve comigo e ele falou que ele vai dar um herdeiro para nós, que vai ser gerado de nós. Então o Senhor vai te abençoar e você vai gerar um filho e nós vamos ser abençoados na nossa casa. Então, assim, eles devem ter ficado muito felizes, muito alegres ali naquele momento. Só que foram passado o decorrer dos anos e Sara não engravidava. E não acontecia aquele milagre. E os anos se passavam e nada acontecia. Porque o que eu quero te dizer nesta noite? Que quando Deus faz uma promessa, não significa que ela vai acontecer amanhã. Não significa que o ano que vem já vai acontecer. Porque para a promessa de Deus acontecer na tua vida, existe um tempo determinado. Primeiro, você tem que estar preparado para receber a promessa. E há um tempo aí de lapidação. Há um tempo de espera. Há um tempo de preparo. Só que esse tempo, ele nos causa cansaço. Esse tempo, ele nos causa um sufocamento no coração. A palavra de Deus vai dizer
que a espera, ela cansa o nosso coração. Ela entristece a alma. Porque esperar é difícil, né? Às vezes a gente fica triste em esperar uma coisa que não acontece. Só que eu quero te dizer que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, passe a hora que for, Ele vai cumprir. Só que ali num tempo determinado, alguns anos se passando, Sara tinha uma serva, uma escrava. Uma serva jovem, bonita. E Sara teve uma ideia. Porque a escrava dela podia gerar, podia ter filhos. E Sara, como já estava vendo a velhice, ela falou assim, eu não vou poder ter mais filhos, porque já está chegando a minha velhice, eu não vou poder mais gerar, então como que eu não vou poder ter filhos, eu não vou poder pegar uma criança nos meus braços. Então eu vou poder pelo menos fazer isso pro meu marido. Sabe, eu vejo Sara querendo acertar, para falar a verdade. Eu vejo Sara cansada. Eu vejo Sara uma mulher que estava cansada de esperar uma promessa e ela foi e abraçou algo com as mãos dela, achando que ela estava acertando, porque talvez ela se sentisse culpada, porque ela não podia gerar. E ela pensava que talvez ela estivesse sendo um peso para o marido dela, porque ele não podia ter filho por causa dela, porque o útero dela que era estéril e não ele. Então Sara teve essa ideia. Sara pegou e pediu que Abraão se deitasse com Agar, se deitasse com a escrava. Por quê? Porque aí a escrava ia poder engravidar, ia dar filho para ele. E aí eles iam poder ter esse herdeiro, poder ter esse filho. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Sara, porque você pedir para o marido que você ama, para o seu companheiro, se deitar com outra mulher, não é fácil. Abraão foi um homem que teve várias mulheres. Abraão era um homem, o marido de Sara. E quando Sara pediu isso para Abraão, Abraão pegou e fez o que Sara pediu. Só que em momento nenhum eles foram buscar a Deus, se aquilo era da vontade de Deus. Eles simplesmente acharam que eles estavam fazendo certo. Eles acharam que aquilo ali era o melhor que eles tinham a fazer. Não, se Deus prometeu que a gente ia ter o herdeiro, às vezes é dessa forma. Vai que é assim que Deus está falando. Então eles tentaram dar o jeitinho deles. Eles tentaram fazer do jeitinho deles, da forma deles. E Abraão foi e fez o que Sara pediu. Só que depois que isso aconteceu, Sara começou a ficar com ciúmes. Sara começou a se sentir entristecida porque ele achava que Abraão estava dando mais atenção para Agar. E ela começou a se sentir excluída. Ou seja, veio o peso daquilo ali. O peso da escolha dela começou a vir sobre ela. Por quê? Porque Deus não estava naquilo ali. Não era a ordem do Senhor fazer aquilo ali. E o peso da escolha começou a vir sobre Sara. Porque eu vou te dizer, toda escolha tem uma consequência. Tudo que você fala que vai fazer e você faz que não está sobre a instrução de Deus, tudo que você vai e toma uma decisão que Deus não mandou você fazer, vai te gerar um peso, vai te gerar uma consequência. E aquilo ali começou a gerar uma consequência para Sara. E Sara ficou entristecida. Ou seja, não foi uma solução. Ficou pior, porque agora, além de não ter o filho, que era dela, do fruto dela, ela já estava começando a achar que estava perdendo o marido. Então ficou pior. O que ela achou que estava ajudando, foi pior a situação. E Agar, a escrava, começou a ficar ali, né, se sentindo ali no meio daquela confusão. E a serva, a dona dela,
talvez maltratando, talvez tratando ela de uma forma diferente, Agar foge para o deserto e o Senhor vai de encontro, manda um anjo de encontro com ela e manda ela voltar. E ali também nasce um filho de Abraão, só que não ainda era a promessa. E eu quero convidar vocês a continuar no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 16, onde o Senhor novamente vai falar com Abraão. No capítulo 17, já quando Abraão estava com 99 anos. Olha só para vocês verem o tempo de Deus. Primeiro, quando Deus falou com Abraão, aquela primeira vez que eu li aqui, Abraão tinha 75 anos. Agora, quando Deus falou novamente com Abraão, Abraão estava com 99 anos. E a palavra de Deus vai dizer assim, no capítulo 17, no versículo 16, Deus fala assim: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será a mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Dela quem? De Sara. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, dentro do seu interior, um homem de 100 anos, porque ele já estava com 99 anos. Então ele já generalizou ali, um homem de 100 anos, meu Deus, há de nascer um filho. Ele perguntou dentro dele mesmo, como que um homem de 100 anos vai fazer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Abraão perguntou para ele mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes Deus faz promessa pra gente que nem a gente acredita. Às vezes você não se acha capaz. Às vezes você acha que o seu tempo já passou. Às vezes você acha que você não tem credibilidade. Às vezes você acha que não dá tempo mais, que você não consegue, que não é para você. E Abraão perguntou para dentro dele, ali no coração dele, Deus falando com ele. E ele não acreditou. Ele riu quando Deus falou com ele. Sabe? Por quê? Porque eu vejo na palavra, não é que Abraão não acreditava no que Deus falava. É porque eu vejo uma pessoa cansada, uma pessoa exausta. Talvez Abraão não aguentava mais nem orar por isso. Abraão precisava ser renovado na fé por esse milagre. Sabe? Eu vejo que Abraão era um homem de fé, era o líder daquele povo. Só que talvez por esta causa, Abraão já não conseguia mais orar. Porque às vezes é assim. A gente consegue orar pelos outros, a gente consegue orar pelos irmãos, pelo parente, pelo enfermo, mas para a nossa vida a gente não consegue orar. A gente ora pelos problemas dos outros, pelo emprego do outro, pela vida amorosa do outro, pela vida espiritual do outro. Mas às vezes os nossos problemas, as lutas que a gente se encontra, a gente não consegue orar. Por quê? Porque a gente não acredita. A gente já está cansado. Já se passou muito tempo. Aí a gente já não está acreditando mais que aquilo vai acontecer. Aí Sara já tinha dado um jeitinho. E o negócio já tinha dado errado. Já tinha piorado aquela situação. Já tinha bagunçado um pouco o relacionamento de Abraão com Sara. Já tinha havido um outro filho que não era fruto do relacionamento deles. Algo que não foi Deus que tinha mandado. Mas Deus abençoou. Deus abençoou. Só que toda escolha tem a consequência. Não é que Deus não vai abençoar. Só que tem a consequência. Tem um peso. Um preço que você vai pagar. Entendeu? Então eu vejo o Abraão, aqui quando ele riu, esse cansaço. E aí mais na frente, aqui ainda no livro de Gênesis, no capítulo 18, a Bíblia vai contar que logo após, passado-se algum tempo, apareceram 3 homens ali na porta
das tendas de Abraão. E o Abraão sabia que eram homens mandados pelo Senhor, anjos do Senhor, como homens. E Abraão já foi buscar o melhor para aqueles homens, porque ele se sentiu muito honrado de receber aqueles homens ali na casa dele. E já pediu para Sara preparar o melhor para servir para aqueles homens. E a palavra de Deus vai dizendo isso. E aí no versículo 9, do capítulo 18, a palavra de Deus vai dizer assim, que eles disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela ali está, na tenda. Por quê? Porque Abraão foi lá conversar com os homens e Sara ficou lá na tenda, na outra tenda, talvez na cozinha, preparando ali o bolo, né, para servir para eles. E o homem disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás. Sara estava lá, atrás da tenda. E tenda separa de tecido, de plástico, de panos, né? Eu acho que as tendas eram de panos. Então, o que se falava, dava para ouvir. Então, quando o homem disse, a Sara estava do outro lado da tenda, ouvindo o que o homem de Deus estava falando. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara não podia, Sara já não tinha os costumes de mulheres, Sara já não ovulava. Então, era impossível Sara engravidar. Impossível, porque ela não tinha ovulação. Como que uma mulher vai engravidar sem ovular? Assim, pois, riu Sara consigo. Sara teve a mesma atitude de Abraão. Quando os homens falou que eles iam voltar e que certamente Sara ia ter um filho, Sara ouvindo ali do outro lado, Sara riu. Ela riu daquilo, dizendo: terei ainda leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, gerarei ainda havendo envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gente, olha a riqueza dessa passagem aqui. Sara estava atrás ali das tendas, atrás. E aqueles homens disseram que em pouco tempo eles iam voltar ali e que Sara ia gerar. Só que Sara já tinha passado o tempo de mulher, o ciclo menstrual, ela já não ovulava. Então, era impossível. Hoje, no nosso entendimento médico, uma mulher engravidar. Mas o que é especial de Deus? Que Deus, ele espera chegar no impossível para fazer o milagre. Deus, ele espera quando não tem mais jeito. Porque se ele faz no normal, às vezes você não vai dar glória para ele. Ele vai fazer acontecer quando não tem mais jeito. É quando nem você acredita mais. É quando os teus parentes não acreditam mais. É quando a gente já está cansado. Porque quando Sara riu, assim como Abraão riu, é porque Sara também já não acreditava. Sara já estava cansada. Sara já estava idosa. Imagina, na idade de Sara, alguém chegar e falar que Sara ia ter um filho. Já não tinha mais jeito, já não dava mais tempo. E ainda nem era naquele exato momento, ainda era daqui a um tempo. E ela riu por quê? Porque ela estava cansada. Ela já não orava mais para isso. Ela não acreditava nisso, ela não aguentava mais ouvir assunto de filho. Eu acredito que se um profeta chegasse até Sara e fosse profetizar um filho para ela, ele ia falar assim: não, meu senhor,
Profetiza outra coisa, não profetiza um filho na minha vida, não, porque eu não acredito mais nisso, porque eu não quero mais isso na minha vida, não tem como esse milagre acontecer, Deus já desistiu desse milagre. Eu acredito assim, eu penso dessa forma. E quando Sara riu, como eles eram homens de Deus, eles não estavam vendo Sara com os olhos, mas o Senhor é onipotente, onipresente, Ele vê. E ele perguntou para Abraão, por que Sara está rindo? Por quê? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Por que ela está duvidando? Por que você está duvidando? Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mesmo que aos seus olhos seja impossível, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que todo mundo já falou que não vai acontecer, que não tem como, que é impossível. Mas se o Senhor falou, se veio do Senhor, se a promessa é dele, se é de Deus, vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei o tempo, mas vai acontecer. Vai dar tempo. E aí, a palavra de Deus vai dizer: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Ele confirmou. E Sara terá um filho. O teu milagre vai acontecer. A promessa vai se cumprir. Porque Deus prometeu e vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Comece a acreditar aí de novo. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mesmo que todas as circunstâncias estejam contrárias. Mesmo que você não acredite mais, que você não ore mais por isso, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa confiar no Senhor. Mesmo que as nossas forças, sabe, para orar já não, por aquilo, já não tenha mais. Já não esteja mais. Que a gente já não está conseguindo ver. E lá no capítulo 21, hoje a gente está folheando a palavra de Deus, porque é bom a gente ver dentro da palavra o que aconteceu, que não fique só nas minhas palavras, porque todo mundo prega promessa, só que aqui é uma promessa bíblica, é de verdade, não sou eu que estou dizendo, é verdadeira. E no capítulo 21, para terminar essa história linda que Deus fez na vida de Abraão e de Sara, e que Deus faz na minha vida, e que Deus vai fazer na sua vida, e vai fazer na minha também. Porque nós precisamos levantar e acreditar. Mesmo que tudo esteja ao contrário, a gente precisa acreditar. A palavra do Senhor vai dizer assim: e o Senhor visitou Sara. Aleluia. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, como o Senhor tinha dito, Ele visitou Sara. E fez o Senhor Sara como tinha falado. Olha só. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado em que Deus lhe tinha dito. No tempo de Deus, o Senhor visitou Sara e deu o filho para ela e para Abraão. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Meu Deus, 100 anos. Olha isso. E disse Sara: Deus tem me feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria
diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino, que foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Glória a Deus! Olha só isso. Sara, na sua velhice, não ovulava, não tinha suas regras. Sara gerou. Sara teve um filho chamado Isaque, que o Senhor escolheu o nome. E no tempo determinado essa criança nasceu. E essa criança trouxe riso para a vida de Sara. E quem diria, quem diria na vida de Sara chegou. Sabe por quê? Porque quando Deus faz um milagre, meu irmão, é o quem diria. Muita gente vai falar quem diria. Sabe por quê? Porque não acreditava na tua bênção. Não acreditava que Deus ia fazer. Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer na vida daquele ali? Olha só, Deus prometeu e realmente Deus cumpriu. Ficam de boca aberta, ficam pasmo com a bênção que Deus fez na tua vida. Porque é o quem diria de Deus. E a promessa de Deus foi cumprida. E Sara ainda teve condições de amamentar a promessa que Deus deu. Porque o milagre, quando Deus cumpre, é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Ela teve condições, mesmo na velhice, de amamentar aquela criança. Amém? Então que hoje a gente possa receber um renovo de Deus. Um renovo da parte do Senhor. Para aqueles que estão como Abraão e Sara, naqueles dias em que eles riram quando o Senhor fez a promessa, porque eles já estavam cansados e já não estavam acreditando mais. Então que hoje nós possamos receber esse renovo da parte de Deus, para que nós possamos acreditar, continuar acreditando, continuar confiando e continuar orando e esperando em Deus. Porque no tempo determinado, o Senhor vai nos visitar e vai nos abençoar com o que Ele tem nos prometido. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Grandioso e eterno Pai, querido Deus, nós agradecemos, Senhor, por este momento, nós agradecemos por esta palavra, nós agradecemos pela Tua presença, ó Deus, e nós cremos que através dessa palavra nós já fomos renovados, nós já fomos cheios, nós aqui já fomos, Senhor, renovados porque o Teu Espírito Santo já tem falado conosco, já está nos enchendo de esperança novamente, e nós aqui já estamos criando força, fé e esperança para cada dia aguardar no Senhor, para que a nossa promessa venha a ser cumprida. Ó Senhor, levanta os que estão caídos, aumente a fé do Teu povo, restaura, Senhor, a vida espiritual de cada um. Meu Deus, anima o Teu povo, dê fé, dê esperança, dê alegria para o Teu povo, meu Pai. Que nós saibamos esperar em Ti, em nome de Jesus, porque nós sabemos e acreditamos que o Senhor é fiel para cumprir tudo que tem prometido na nossa vida, Senhor. Abençoe o Teu povo e nos guarde de todo mal. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, Jesus, por este momento, por esta palavra, e que o nome do Senhor Jesus seja eternamente louvado na nossa vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.